Olá, eu sou Luciana Cordeiro, sou psicanalista, sou naturopata clínica e também sou terapeuta cristã. Eu queria falar um pouquinho sobre a importância dessas profissões. Eu sou formada em naturopatia há um pouquinho mais de 3 anos, graças a Deus por isso. Isso fiz através do Instituto Gênese, que o Senhor colocou a professora Zilda, o professor Luiz em meu caminho. E após a formação eu comecei a trabalhar, comecei a atuar aqui na minha cidade. Eu sou do estado de Rondônia, no interior do estado. E comecei a trabalhar como naturopata, atendendo as pessoas procurando cuidar através das 8 leis de saúde que o Senhor nos mostra na sua palavra, também nos livros do Espírito de Profecia. Já no trabalho como naturopata, eu percebi, na verdade o Senhor me fez enxergar a necessidade de me aprofundar na questão relacionada à mente. Me lembro de um episódio que uma mãezinha chegou e ela estava procurando ajuda para o seu filho jovem, que estava com sérios problemas de ansiedade, depressão, estava com muita dificuldade de reagir. E essa mãe que me procurou, ela me disse que ela veio até mim porque ela queria uma pessoa para ajudar o filho dela e que tivesse a mesma fé que ela. Ela não queria um profissional que afastasse o filho dos princípios, dos princípios do céu, dos princípios corretos que nós encontramos na palavra de Deus. Eu expliquei para ela que não era minha área, eu nunca tinha atendido alguém assim, até porque não era minha formação. Mas enfim, decidi ajudá-la. Recebi o jovem e nós ali conversamos. Ele conseguiu abrir o coração, desabafar. Nós conversamos muito. E para honra e glória de Deus, esse jovem, ele foi melhorando cada dia mais. Quanto mais o tempo passou, ele foi se desenvolvendo. E então eu percebi com isso que o Senhor estava me direcionando para que eu pudesse procurar também essa área. E foi através da professora Zilda, A professora Zilda me apresentou a escola o curso, de psicanalista, me apresentou e eu comecei a fazer. Gostei muito, aprendi bastante. Na verdade, estou aprendendo porque a nossa vida aqui na terra e no céu também, será de eterna aprendizagem, não somente 1000 anos no céu, mas a eternidade será uma eternidade de aprendizagem. Assim nós encontramos na palavra de Deus, nos testemunhos. E enfim, me formei como psicanalista, graças a Deus tenho atuado nessa área aqui também e tenho visto muitos milagres acontecendo. No livro de 1 Reis, capítulo 19, nós temos aqui um relato muito interessante. E é importante nós vermos isso na palavra de Deus, porque assim, o inimigo das almas, nosso inimigo, o inimigo de Deus, ele tenta de todas as maneiras nos confundir, nos levar para extremos. Nós temos na palavra de Deus um profeta que teve uma depressão profunda a ponto de pedir para si a morte, ou seja, ele teve desejo suicida. Este profeta, no capítulo 18 de 1 Reis, nós encontramos ele fazendo coisas extraordinárias. Esse é o profeta Elias. Elias que orou e por 3 anos e meio a chuva não caiu, de acordo com a palavra de Deus e do seu profeta. E depois, novamente, ele lá no Monte Carmelo,
naquela situação, vários profetas, nós conhecemos a história. Ele orou e o milagre aconteceu. Veio fogo do céu, o Senhor consumiu todo o sacrifício, as pedras, toda a água, mostrando e provando diante de todo Israel que ele era o Deus verdadeiro. Bom, no capítulo 19 a gente vê o mesmo profeta em desespero, com muito medo e fugindo. Se nós estudarmos passo a passo e observarmos os detalhes ali, Elias se encontra num grande estado depressivo. E se nós observarmos o meio, a maneira pela qual Deus cuidou de Elias, é uma coisa extraordinária. Ele usou a naturopatia, ou seja, ele usou as 8 leis de saúde, mas ele também usou, eu posso dizer, a psicanálise. Porque o que é a psicanálise? A psicanálise, a gente costuma dizer que é a cura pela fala. Se nós observarmos ali o profeta Elias, a maneira como Deus foi lidando com ele, por 2 vezes Deus perguntou para Elias, quando ele estava ali, escondido numa rocha, ele queria ficar sozinho na caverna dele, sozinho, sem ninguém. Porque ele achava que todos haviam morrido e ele era o único, quando Deus sabia que não era. Deus não chegou e falou para Elias, simplesmente você não é, não. Por 2 vezes Deus pergunta. Por que Deus pergunta? Porque Deus não sabe? Não, Deus sabia. Deus pergunta para Elias porque ele quer que Elias fale. Então Elias fala, Elias desabafa por uma vez e ali ele continua na sua caverna, mas depois, mais uma vez, Deus vem e faz a mesma pergunta e Elias fala. Deus dá a oportunidade de Elias falar. Depois desse trato do Senhor, dos 8 remédios e da experiência de Deus estar ouvindo e permitindo que Elias desabafasse, que Elias falasse tudo o que ele estava sentindo, os seus medos, os seus temores, o que acontece? O Senhor dá uma ordem, então houve um processo. Deus poderia ter feito assim e pronto, mas não. Ficou registrado na palavra de Deus, porque por um propósito. Tudo tem um propósito, nada é por acaso. Por quê? Porque existem pessoas que precisam também ser tratadas assim como foi Elias. A psicanálise é justamente isso, onde a pessoa é acolhida, a pessoa é ouvida, a pessoa é direcionada de acordo com os princípios do céu. Para concluir, eu tenho aqui 2 citações do Espírito de Profecia. Mente, Caráter e Personalidade, capítulo 1, que fala sobre a importância do estudo da mente. Tratar com mentes humanas é a mais bela obra que já se ocuparam os homens. É dever de toda pessoa, por amor de si mesma, por amor da humanidade, instruir-se quanto às leis da vida e a elas prestar conscienciosa obediência. Todos precisam familiarizar-se com este organismo, o maravilhoso de todos, o mais maravilhoso de todos, que é o corpo humano. Devem compreender as funções dos vários órgãos e a dependência de uns para com os outros, quanto são ao funcionamento de cada um. Cumpre-lhes estudar a influência da mente sobre o corpo e deste sobre aquela, e as leis pelas quais são eles regidos. A mente, tratar com mente humana é a mais bela obra que já se ocuparam os homens. Então, a psicanálise, assim como a naturopatia, ela se integra, porque o ser humano deve ser tratado como um todo. Nós não podemos tirar aqui essa parte, porque as pessoas estão de 10 doenças diagnosticadas, 9 delas, assim diz o Espírito de Profecia, 9 delas, a origem está na mente, são doenças mentais que refletem no nosso corpo. Portanto,